Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, cá estamos para mais um programa Met Esporte Clube aqui no Metapá, nessa mesa linda com os companheiros Zé Domingos, Eduardo e também o Carlos Mignon. Tem muitos assuntos hoje, hein? Muitos assuntos hoje, em especial, bom, a galera está preparada para falar do Atlético aqui, está preparada. Temos uma matéria em nível nacional com o nosso companheiro Jarbas Duarte, vai falar sobre a Copa do Brasil. Esse meio de semana, a Copa do Brasil, os times classificados nas quartas de final e também a parte final da semana com a volta da Série A e principalmente da Série B. Eu de cara quero falar aos companheiros, vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Com o resultado de ontem do Atlético, do Furacão, e nós estamos debatendo aqui permanentemente o futebol paranaense, eu chegaria ou não a uma conclusão que o futebol, vocês estão à vontade para responder, tem lógica? Vocês estão abertos a esse diálogo. Vou ficar ouvindo, porque o que aconteceu ontem não era uma coisa esperada. Mas esse é o futebol que a gente conhece, das suas surpresas. O que valerá e o que está valendo essa vitória? Pelo menos em dinheiro, o Atlético já desembolsou uma grande espetacular. Embolsou, né? Embolsou, no caso, uma grana e vai agora para as quartas de final. Quem diria o Atlético nessa campanha que está? Mas o futebol é bom por isso, sim. Mas só lógica? Não sei. Há uma esperança, aumenta uma expectativa? Esse é o início do nosso programa. Começa com você, Zé. Um abraço a todos. Hidalgo, você fala de lógica. A lógica não existe no futebol. Tanto é que quando era garotinho ouvi pela primeira vez ser o futebol uma caixinha de surpresas. Dizem que esta frase foi criada pelo famoso Gentil Cardoso, aquele técnico carioca que foi dado como o maior girista do futebol, e nas suas gírias ele fazia valer as grandes verdades do futebol. E esta é uma verdade do futebol. O futebol é uma caixinha de surpresas. Os últimos ganham dos primeiros. Estão aí os jogos dessa Série B. Por que tantos resultados imprevistos como na Série B? Tanto é que a classificação está num bolo só, justamente por sequência de resultados estranhos. O favorito vai jogar em casa e acaba perdendo para um dos últimos colocados na competição. E na Copa do Brasil, desde o começo a Copa do Brasil foi cheia de surpresas. O Criciúma foi campeão da Copa do Brasil com Luiz Felipe Scolari de treinador. O Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil com o Zete. Não, com o Mancini. Não, com o Zete, o treinador do Paulista de Jundiaí. Quando subiu a Copa do Brasil? A Copa do Brasil. Opa, vamos procurar, o Mancini hein? foi no outro time. Não, Paulista. Paulista. Olha, pode ter certeza. Pode ter. Porque o Zé, ele começou a carreira dele e ficou 5 anos lá no Paulista. Mas vamos lá. Atenção, o Zete era treinador. Uma questão de lembrança entre eu e você. Vamos lá. Vamos lá. Então, a Copa do Brasil é uma competição de surpresa. O futebol é surpreendente. E por que todos são apaixonados e gostam do futebol? Justamente pela zebra. Por ele ser surpreendente pelas zebras, que é outra expressão do Gentil Cardoso, não é? Pelas zebras. Justamente por isso que o futebol é atrativo, o futebol traz grandes públicos, não é? Falando em públicos atleticanos, parabéns. O Atlético numa fase difícil no Campeonato Brasileiro da Série B, resultados improdutivos. Daqui a pouco vem a Copa do Brasil e lá vão mais de 30 mil pessoas no estádio. Realmente é por isso que tem que respeitar essa torcida. Tem que respeitar essa torcida. Não é xingar essa torcida, né? Tem que respeitar. E na tua introdução, Hidalgo, você deixa no ar uma pergunta. Será que este resultado surpreendente do Atlético Paranaense frente ao São Paulo poderá influenciar na sequência
do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro da Série B, eu lembro de algo que neste mesmo programa nós abordamos este assunto, que o Atlético, conseguindo um resultado positivo frente ao São Paulo, e tinha condições para isso, porque fazendo um gol lá em São Paulo ficou distante apenas um gol, e foi o que acabou acontecendo, o Atlético embalando com uma classificação iria ter novos dias. Estou acreditando seriamente em novos dias, em novos resultados positivos por parte do Atlético Paranaense. Quero saber, Edu, essa dúvida aí, o Zé. Essa dúvida, ele fala que foi o Zé e eu falo que foi o Wagner Mancini. O Google diz que não mente, né? Não mente. Em 2005, o Paulista de Jundiaí foi campeão na decisão com o Fluminense. Com quem? E o técnico era Wagner Mancini. O jogo foi em São Januário. Eu lembro muito e terminou bem. Empatado. E ele ficou mais 5 anos que lá. o Zete foi campeão ou vice-campeão da Copa do Brasil, num time do interior de São Paulo também. O Zete que esteve aqui com o o Zete Paraná trabalhou Clube. 2 vezes no Paraná conosco. Trabalhou aqui. Meu amigo, nos tornamos amigos, eles, o Silas. Ainda nesse assunto da lógica, vamos lá. Não tem lógica, né, capitão? Nosso Um grande Eduardo abraço Vieira, a todos os amigos. Claro. Não tem lógica. Isso o Zé explanou bem em relação a primeiro contra último, e aí perde. No caso recente, Curitiba foi goleado pelo Paysandu 5-2. E agora o Paysandu está lá embaixo. O Amazonas ganhou de não sei quem, né? Com o Curitiba embalado, né? Então, não dá para dizer que tem lógica. Agora, também, ao mesmo tempo que não tem lógica, tem aqueles fatos imponderáveis. Né? Será que se o goleiro do São Paulo não tivesse sido expulso, seriam as mesmas condições? Muito embora o Atlético foi favorecido no lance, embora tenha sido correta a expulsão, e eu depois explico. Isso que eu ia perguntar para você. A questão dessa expulsão, como é que o árbitro decide pela expulsão. Mas o Atlético jogou o tempo todo em cima do São Paulo. E o que eu, já entrando no assunto, e o que eu não concordo, é que um time como o São Paulo tenha sido tão covarde que não partiu para cima. Então quem fica vendo os melhores lances dá a impressão de que a expulsão ela foi preponderante. Sim, ela influenciou, mas preponderante foi a atitude do Atlético. Essa consequência, até vamos falar daqui um pouquinho, o nosso companheiro Jarbas Duarte, direto lá da Rádio Futebol, vai falar a respeito. Ontem também, no Parque Antártica, na Allianz Parque, o Aníbal Moreno deu uma cabeçada criminosamente, tinha que sair num camburão, deixou o Palmeiras com 10. E aí muda, aí o Palmeiras foi buscar e ele acabou não ganhando. Meu caro Mignon, entra nessa. Lógica? Depende. Primeiro, olá, torcida Meta Esporte Clube. Não esquece, mete um like aí, se inscreve no canal. Estamos a caminho de 1000 inscritos. Já? Olha aí. Colabora, hein? Colabora aí com a gente. O Carlos Mignon, nosso homem do marketing aqui na programação. Tá? Vamos lá. Olha, sobre a lógica, ela prevalece quando um time entra em campo para executar aquilo que se propõe. E nós temos um exemplo ontem, o Atlético entrou em campo para ganhar a vaga para a sequência da Copa do Brasil. Coisa que o São Paulo, exatamente o que o Eduardo falou. Eu quero só fazer uma pergunta. São Paulo veio com o time titular aqui, ou só foi na dependência de uma expulsão para tirar o brilho? Não vai tirar o brilho, porque, como você disse, não deu. Alguns jogadores mesmo assim, não tira o brilho de uma vitória dessa do. Absolutamente. Claro. Nós vemos, a qualidade técnica deve prevalecer, a parte física, mas um time que não tem vontade, inclusive, Eduardo, tem atitude, hoje, não é? Nós conversando, nós temos a mesma opinião. Por que o Atlético não joga na Série B assim? Que se ele jogar assim, ele ganha os 10 jogos que precisa. Depois eu vou explicar algumas coisas que a gente não fica sabendo. Né? E que são importantes até para o torcedor saber, né, por que essas coisas acontecem. A escalação que o Dair Helman preparou para o jogo. Ótimo. E essa questão, a gente observa também que tudo cai no técnico. Né? O Flamengo não está jogando aquilo que jogava, mas também não pode, capitão.
Desmanchou o meio de campo do Flamengo. O Pulgar não tá jogando, De La Cruz não tá jogando, a Arrascaeta Gerson foi entrou, embora. o Gerson foi embora. Peraí, mas também contratou quem? Não, Olha o nível da contratação contratou do Flamengo. Jorginho, tá. Das contratações. Tá, Jorginho, quem mais? Quem mais? Pro meio de campo. Saulo, um tal de Saulo, hein? Tem o Saulo, Mas tem o Saulo, o Saul. Saul, O Saul e tem chegou outro agora. que entrou ontem também, veio o espanhol do lá. Real Madrid. O Saul entrou. Mas tem chegou agora. um outro Calma, jogador lá também calma. que veio de fora também. Mas chegou agora. Tem o Lino, que é atacante. Esse Lino. É atacante. É nome mas composto. Desmanchou. Ninguém Esse entrou lembra. ontem também. Pouca gente vai lembrar e vai citar que o Palmeiras perdeu o Richard Rios, que era o craque do meio de campo, Eu concordo. e perdeu o Estevão. O Estevão, lá ele está sendo Estevão. Não, quebrou também. Quebrou também. Quebrou Então, também. tudo isso, essa questão de lógica, existem variantes. Mas eu acho que o principal é quando um time entra, como o Curitiba entrou contra o Vila Nova, com decisão, com vontade de vencer. E contra o Amazonas não fez isso. Daí a lógica não prevaleceu. A lógica não prevaleceu. Empatou com o Amazonas em casa. Lá que a gente dizia, opa, vai empatar com o Vila Nova, que já é um bom resultado, Curitiba entrou com decisão, entrou com vontade, capitão, e foi lá e venceu com méritos a equipe do Vila Bem, Nova. esse assunto. Bom, o Eduardo tem mais questões a respeito, mas olha, eu lembro aqui que vocês fizeram uma defesa ao goleiro Santos. Sim. Grande personagem na sua individualidade, mas que preencheu. Até para preservar o Mas, Micael. viu, Hidalgo? Não é Até- só preservar. Exatamente. Mas Resolveu tem o problema. técnico. Olha, na minha vida, desde moleque, infantil, juvenil, não adianta, gente, o técnico querer defender. Claro, a questão emocional, ele não quer perder o vestiário, tem dó do profissional que está sendo vaiado, ele quer fazer uma defesa. Tem momentos que ele tem que defender o clube. Claro. O Odair está num pepino danado, querendo defender o jogador, o que eu aplaudo, mas também tem outro lado. Aí nós não estávamos errados. Põe um goleiro tradicional, inclusive, não falava nada no banco. Eu nem sabia que ele estava no banco, o Santos, porque agora o Micael saiu, já falou bobagem. Olha aí o que acontece. Ele entra numa partida dessa, hein, em e relação- pega 3 pênaltis. em relação E é um goleiro ao Santos, histórico. sim. É bom ele ressaltar foi isso. campeão Se já você, pela- pegar, se É. você pegar a decisão contra o Grêmio, decisão contra o Flamengo, em termos de Exato. Copa do Brasil, a importância quando o Atlético foi campeão. O pessoal esquece. Ele pegou pênaltis. Meu, Exato. Quer dizer, é uma, vou dizer, tradição dele ser um pegador de pênalti. Agora, pegar 3 É consecutivos... muito, né? É muito, né? É muito. É muito. tranquilidade. Então, Parece essa mentira, tranquilidade, essa tranquilidade... O que o Atlético estava que ele precisando. teve, ele tranquiliza a zaga. A zaga em que pese não ter sido O que houve modificada... ontem com a zaga? Pode falar alguma coisa? Você que esteve lá, Posso. presente. É o seguinte, capitão. O Atlético, é isso que a gente não fica sabendo. O Atlético contrata o Gaston Benavides, Que é o lateral, que é né? o lateral, E joga de zagueiro também. e que joga de zagueiro. É uma característica do jogador jogar numa linha de 3, como zagueiro. Então, o Odair, há dias atrás, numa coletiva, ele falou: o Atlético não tem como jogar com linha de 4, 2 zagueiros no meio e 2 laterais. O Atlético não tem plantel para isso. Ele tem que ter um jogador mais à frente. Até porque ele não tem um volante capaz de fazer esse trabalho Não tem como mesmo, deve né? ser. Exatamente. Além de jogar Isso ele não com falou, alas, mas né? isso ele não falou. Ele não vai falar, mas nós falamos aqui claro, do Filipinho, né? né? E joga com os Então, alas. ele faz com o que Ele tem. ele então, gosta disso. quando ele coloca o Gaston Benavides ou Benavides como um terceiro zagueiro e o Cauã Moraes como lateral, é que ele sabe que a característica do Cauã também é descer. É ala. Ele É um ala. Ele é ala. Não Ele marca tem, bem, mas ele ataca tem muito o bem. Esquivel, que para mim é um dos melhores laterais esquerdo Concordo. da Série B. Não vou entrar Não, em... da Série A também, hein? Não vou entrar Tem no nível detalhe. técnico. Muito bom lateral. Tem nível nós estamos técnico, sim. acompanhando o É Atlético claro. na Série B. E ele é muito bom. disparado É como, muito bom. como na B. Mas Disparado. ele tem essa qualidade e ele também transmitiu isso ao treinador, que ele já jogou como quarto zagueiro. Então, Então,
numa situação como essa, ele tem. Então, ontem o ele jogou mais Benavides, por dentro o do Léo que Pelé dos e o três. Ele Esquivel. fez o vértice, ficou atrás. Exatamente. Per- Só que aí ele põe o Léo Derek no lado esquerdo, que é um também é garoto ala. da base, que é ala. Ah, lá também. Tá? E o Esquivel mais pelo e o Esquivel meio. entrou E o Esquivel- como meio, mais na diagonal. mais como zagueiro. Só que, Na hora de descer. a partir do momento da expulsão, sobrou gente no ataque. Sobrou. É verdade. Sobrou, Boa. sobrou gente na defesa. E a característica do Esquivel também é de ser um bom apoiador. Muito Foi bom. o jogador que Muito boa mais essa chutou a gol. explicação, muito Tanto boa é que essa fez o gol. explicação, claro, muito boa. Então, a Demonstra... gente critica o treinador e às vezes sem saber por culpa da falta de informação. Claro. Mas nós defendemos Como é aqui que ele o Daí. põe dois laterais de um lado, Mas dois o- laterais de outro? Então, veja bem, vamos doutrinar isso. Mas Nós não vem defendemos a o Daí. característica do jogador. Mas olha só, nós defendemos o Odair aqui como defendemos o Moza. Esse Sim. momento onde o futebol brasileiro não tem esses técnicos que todo mundo fica a imaginar. Ele estava até a ponto de, pela Pela vontade. honestidade dele, ele falou, como é que eu vou arrumar o time com o que está, não sei o quê. Mas ele criou essa energia com a defesa da diretoria, aí deu segurança para ele, para poder fazer o que você está falando. Ele. Exato. Hein, Zé? E aí ele Tem que ter armou um time, segurança. capitão, ele armou um time capaz de enfrentar o São Paulo de 11 contra 11. O imponderável foi a expulsão, né? Que a gente não tem, nem ele tinha essa impressão. Só que foi tão favorável que a forma dele atuar, dele postar o time em campo, favoreceu. E aí o Atlético foi compacto para cima do São Paulo. O São Paulo foi um time pequeno, eu já falei aqui, Como é que pode, né? acovardado. São Paulo Aí deu um acaba chute a no lógica gol. daí, né? O São Paulo usou e abusou de fazer cera sobre a complacência do árbitro. Agora vamos destacar uma 10 coisa. minutos de acréscimo no primeiro tempo. Vamos mesmo? destacar uma coisa, capitão. Já que a gente falou do Santos, vamos falar que perder o Rafael, que é um ídolo, Goleiro. e é um goleiraço, e colocar o Jandrei, que nós conhecemos, que é um goleiro nota 5. Até perdeu o pênalti, né? É. Que o Atlético é E bom. ao a gente final avisa. tinha um outro o goleiro pra Rafael, bater. isso aí também contribuiu, vamos colocar tudo, contribuiu para a insegurança do São Paulo também. Porque todo mundo conhece o Jandrei e o Rafael é um dos destaques do São Paulo. Veja o Campeonato Brasileiro. Mas ele não. se Se ele estivesse no gol, ele não pegaria. Porque a bola foi desviada no Renan Peixoto. Sim. Ele foi Isso. certo. Ele foi Sim. certo na bola. Você Ah, vê a não, não tô câmera falando de do trás. gol, tô falando da Sim, mas- o fato de perder um líder, de perder um goleiro que nem o Santos. O Rafael está para o São Paulo, o que o Santos ok. está para o Atlético. Então, ali, o baque foi com 4 minutos de jogo, 3, 4 minutos de Três- jogo. 3 minutos. Não, é, Ah, 3 mas minutos. nem todo time aproveita um jogador a mais. Aí Exatamente. também tem isso. Exatamente. Né? Leon, Não tô tirando o mérito do Atlético, só tô dizendo que acontece, isso também eu pesa. vou aqui no relato do Eduardo da boa montagem do time do Atlético. Taticamente perfeito. E o São Paulo, quando você perde um jogador, você tem que redobrar as suas energias. Claro. Você tem que... O treinador tem que ter a visibilidade de montar um novo esquema para se equilibrar ao adversário. O São Paulo não teve isso, o seu treinador não fez absolutamente nada. São Paulo não o time jogou, do Zé. Atlético o time do São Paulo foi medíocre. Foi O São- medíocre. E o Atlético bem postado, bem organizado. O Atlético ganhou por 1-0 por consequência do futebol. Falam do Jandrei. Mas quantas defesas o Jandrei fez que evitou o Atlético implantar um maior Eu número acho que de ele gols? fez mais cera. É. Aliás, Ah, uma sim. vergonha o que o São Paulo fez, hein? Ele picotou se é o um jogo time inteiro. pequeno, se é o contrário. Tudo iam bem, dizer agora que é o São o Paulo Atlético- fazer o que fez? Não, é inaceitável. Eu falei na transmissão da Rádio Brasil que eu participei que pra mim foi uma decepção ver o São Pra mim Paulo também. jogando dessa forma. Inaceitável, Zé. Porque você, claro, com um a menos, você Nem vai, parecia o você vai favorito, tomar, né? Exatamente. O São Paulo entrou como favorito depois da vitória no Exato. Morumbi. E Agora- ele jogou exatamente para manter o resultado de 0-0. Eu vou levar pro 0-0 e vou Foi o que sair o São Paulo classificado. imaginou. A vaga é minha. O São Paulo imaginou isso. Fica no 0-0 e nós estamos classificados. O Atlético Agora, não vem com força. Você lá atrás, na sua primeira participação, na sequência, você falou com relação à expulsão do goleiro do São Paulo.
você afirmou categoricamente que a expulsão foi justa. Por que foi justa? Então vamos lá, isso eu acho que é até bom para muita gente saber, porque a maioria do povo diz, é o último homem. Não existe só o último homem, e não existe na regra a palavra último homem. Eles criaram um termo para dizer que você iria fazer o gol, que eles chamam de 4D, e que aí, se aplicar os 4D, você pode ser expulso. Tá? Quais são? Primeiro é a distância entre a falta e a meta. Se acontecer lá no meio de campo, pode acontecer tudo, menos o gol. Né? Agora, é um lance próximo da área, tanto é que foi o goleiro, saiu da área e fez a falta. Né? Direção da jogada. A bola foi lá para a linha de fundo. Ele vai ter que fazer uma nova jogada para fazer o gol. Este é o segundo. O terceiro é o domínio da jogada. Que coisa, então, hein? ele faz o drible e continua com a bola à sua disposição. Vocês estão lembrados do jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro? Que faz que o De La Penha sofre uma falta do... O De La Cruz. O De La Cruz, De La Penha do Curitiba. Sofre uma falta do Bianco, é isso? Isso, Lianco. Zagueiraço. E que o árbitro vem para expulsar. Tá? E o VAR diz não. Aí aplica o que está escrito. Ele aplica a direção, o domínio da jogada. Explicação, ele viu? mata no peito e a bola volta. Ele teria que fazer uma nova jogada para fazer o gol. Neste caso do Viveiros, ele está com a jogada pronta para fazer o gol. Tá? E o quarto... Há quem diga que não houve a falta do goleiro. Ele toca. Se você vê, o pé dele toca. Eu tenho uma dúvida, Eduardo. Se você vê o lance, eu vi o lance várias vezes. Na hora que toca, ele ainda dá uma passada e na segunda que ele cai. É que ele cai porque a perna tá bamba. Mas aí que tá, ele conseguiu dar mais uma passada e dar a segunda e daí ele cai. Tanto que me chamou a atenção, 15 minutos depois, capitão Zé, aconteceu uma falta no meio de campo e ele fez o quê? Deu um amarelo pro Viveiros por querer conduzir a arbitragem. Eu tenho a mesma impressão que o Mion, que eu não sei se ele ali, sabe? Depois apitaram para ele. Porque veja, se o VAR... Porque se ele bate no goleiro e ele cai, o VAR tem poderes, o VAR tem poderes para mudar a decisão do árbitro. E por que o VAR não chamou? Porque o VAR confirma que houve o toque. O que está escrito no... Tá? Então, esse quarto item, só para deixar bem claro... Quarto item, vamos lá. O quarto item é a distância dos adversários, ou seja, qual a distância que os defensores estão do lance, estão atrás da jogada. Ou seja, não teriam tempo suficiente para interceptar essa bola. Então os quatro quesitos dos 4Ds estão definidos Perfeito, como válidos. Tá? Bem, nessa sequência de Atlético, nós já vamos falar com o Jarbas Duarte, ele vai falar da Copa do Brasil, mas é claro que esse é um assunto nosso. O São Paulo deu um combustível, na verdade, ao Atlético. Agora vamos falar do Atlético na Série B. O Atlético tem 26. Só para completar, são 4.740.000 que o Atlético pôs no bolso. Pois é isso aí. E vai entrar com mais aí, passando a outra. Aliás, quais as equipes classificadas? Ontem o Fluminense classificou no gigante da Beira-Rio. O Atlético Mineiro classificou em cima do Flamengo. Do Flamengo. Tinha perdido o primeiro jogo no Maracanã e venceu 1-0 e teve os pênaltis. O Flamengo venceu no Mineirão. Né? Aliás, como está bem esse goleiro do Galo, hein? Além de defender pênalti, ele bate e faz gol, viu, Zé? Então venceu nos pênaltis. Tá com moral, vamos lá. O Retrô, que tinha... esse é o Bahia, né? O Retrô lá de Pernambuco, enfrentou o Bahia. No primeiro jogo, o Bahia venceu 3-2 e em Pernambuco, nos domínios do Retrô, foi 0-0. Então classificou o Bahia. E o Fluminense, que havia empatado, aliás, tinha ganho do Internacional em Porto Alegre, empatou com o Internacional no Maracanã. No Rio, o Furacão passou pelo São Paulo. É o Fluminense, o Atlético passou pelo São Paulo, o Corinthians, passou que tinha pelo ganho na arena lá do Corinthians, 1-0 e agora fez 2-0 na arena do Palmeiras. E o Botafogo, que havia vencido o Bragantino
aliás, que havia vencido o Bragantino no Rio de Janeiro, 2-0, venceu por 1-0 em Bragança. São só 6 que classificaram. Não, agora, hoje tem Tem dois jogos. Tem mais jogos. CRB e Cruzeiro e Vasco e CSA. CRB, São 8 agora, olha, quartos. Pode CRB, dar lógica? Pode dar lógica? E aí, o CRB, gente, o CRB pode fazer Os igual dois o jogos- Atlético, ou os não? dois jogos foram 0-0 no primeiro Você jogo. vê, Zé? O CRB pode ser também. E se Pode. der um novo 0-0 nos dois jogos e vai pro pênalti? Você vê? Principalmente porque o Vasco está numa fase E o ruim, não é? Vasco O e o CRB Vasco. pode surpreender, por que não? Que E na coisa o Série Vasco. B, o CRB tá lá embaixo, né? Na Série B. Bem, É, eu falei combustível, né? Meteram gasolina lá fora no fogo. Agora o Atlético vai jogar uma Série B. Eu quero destrinchar um pouco mais com o Joga Jarbas. já no fim de semana o Atlético, É. né? Segunda-feira. Eu Segunda-feira. quero dizer, já que nós estamos na Copa o do Jarbas tá Brasil, dando risada até ele lá. já viu? está rindo lá. Vamos acionar o nosso Jarbas Duarte. O Jarbas Duarte, com a audiência nacional Jarbas. que ele tem, está ao nosso lado aqui neste programa, A Hora do Capitão. Tudo bem, É Jarbas? você que acompanha o Meta Esporte Clube. Esse giro por aqui, Hidalgo, eu começo pelos clubes de São Paulo. O Corinthians mudou o rumo da temporada ao eliminar o Palmeiras com autoridade pela Copa do Brasil. Foi no Allianz Parque nesse meio de semana. O time fez uma atuação melhor do que da ida do jogo na Neoquímica Arena na semana passada. Aproveitou bem a expulsão do Aníbal Moreno logo no começo, com 14 minutos. Você, Hidalgo, esteve comigo na transmissão da Rádio Futebol. Inclusive, depois disso, o clássico foi dominado com esse problema do Aníbal. Grande solidez, defensiva principalmente, e uma seriedade, inclusive. O Timão marcou com o Matheus Bidu e com o Gustavo Henrique, e aí carimbou a vaga às quartas de final, deixando o rival sob uma pressão incrível. Aliás, por falar em pressão, do outro lado, o treinador Abel Ferreira sentiu o impacto da eliminação. Parte da torcida protestou, com força especial após o segundo gol corintiano. O Abel entende as críticas, mas evita falar sobre o seu futuro. Ele tem contrato até dezembro e vai negociando uma renovação, mas o clima aumentou bastante. De São Paulo, vamos para o Rio. Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1-0 fora de casa e foi eliminado nos pênaltis. O treinador Felipe Luiz não jogou a responsabilidade sobre o Wallace, um menino de 20 anos que perdeu a última cobrança. Também rebateu críticas sobre o desempenho da equipe após o Mundial de Clubes e disse que é injusto criar uma expectativa ou até mesmo uma narrativa de crise. Do Rio vamos para Minas, o Galo Mineiro. Com a classificação dos pênaltis, o Galo garantiu a vaga às quartas e ainda embolsou quase 5 milhões de reais, acredite você, Hidalgo. O time já havia passado por Tocantinópolis, Manaus e Maringá. E na Arena MRV, mesmo com a derrota por 1-0 no tempo normal, o Galo contou com as defesas, que coisa incrível, hein? Defensivas defesas do Everton e confirmou a vaga nas penalidades. Eu queria fechar esse boletim, falar um pouquinho do Santos para encerrar, Hidalgo. Apesar da vitória sobre o Juventude e a saída do Z4, a pressão do treinador Kleber Xavier continua, viu, Hidalgo? A diretoria segue dividida entre manter ou trocar o treinador, que vem sendo vaiado pela torcida. O desempenho está preocupando mesmo o destaque individual do Neymar, autor de 2 gols, e do goleiro Brazão. O Kleber, treinador, terá mais uma prova de fogo diante do Cruzeiro, fora de casa, no encerramento desse primeiro turno. É isso aí, Hidalgo. Um giro aqui para que os amigos que curtem o Mega Esporte Clube. Nós voltamos na próxima edição. Um abraço para você, Hidalgo. Muito obrigado, Jarbas. Capitão. Jarbas falando dos estúdios da Rádio Futebol. De fato, eu participei dessa transmissão e é um número Mais 4 milhões, incontestável. né? Incontestável. Essa cobertura, o Jarbas está nisso há muitos anos. Agradeço o nosso querido Jarbas Duarte. Queria ponderar. Eu só 2 coisinhas naquilo que o Jarbas falou. Primeiro, o Wallace Yan. Esse garoto tem um futuro brilhante, mas precisa tomar juízo. Ele procurou encrenca e a encrenca procurou ele por vários momentos da partida. Verdadeiro.
Você observou na hora do pênalti que ele fez? Ele jogou a bola no ombro, depois Ele fez quis com a demonstrar cabeça. uma tranquilidade que talvez não estivesse. Debochar e... Não está nem preparado para isso. Então, Né? tem que ter calma. Os grandes craques não usam e não usaram esses artifícios. Concordo com você. Precisa ter humildade. E a humildade, ela faz o caráter da pessoa. Um segundo aspecto. Copa do Brasil, a semana que vem porque temos Libertadores 2 semanas. Então, nesta terça-feira, dia 12, tem o sorteio, então, para quartas de final, que deve ser disputada entre os dias 27 de agosto e 11 de setembro. Os dois que estão faltando aí da lista de 6, o CRB CRB e o Cruzeiro. O CRB joga em casa e Vasco e CSA. O Vasco joga em Os casa. dois lá Os de dois 0-0. Os dois de lá de Maceió? É. Que coisa, e vai hein? que dá um Olha, nordestino. Opa, Muito bem, eu acho bacana. E o ainda mais contra o Vasco. O CRB está, o CSA não está na Série Não, B, o né? CSA está na Série Você C. vê como é que é, está na Série C. Bem, esse é um assunto sobre a Copa do Brasil, então agora vamos voltar aqui nesse doméstico. encaminhamento. No métier Primeiro ainda local. voltar a falar desse caso do Atlético. Esse combustível deve ajudar, apesar que esse jogo com o Criciúma, que está bem na tabela agora, Zé, agora não Sexto. adianta... Gasolina azul, isso aí. É o sétimo. Gasolina azul, Sétimo, hein? sétimo. Gasolina azul para o Atlético, porque o Atlético, Gasolina com este azul. resultado, certamente vai embalar, vai criar uma estabilidade emocional, o treinador ganha confiança junto aos jogadores, porque dentro do exposto pelo Eduardo há pouco, o treinador foi muito feliz, montou bem a equipe, talvez ele até tenha encontrado, a partir deste jogo, A formação ideal. A formação ideal, Que exatamente. ele não achou até hoje. Então acredito que Principalmente a realmente o defesa. Atlético Principalmente a vai defesa. fazer valer, principalmente a defesa, que era um ponto falho. O Atlético vinha tendo percalços. O Mion, que é dado a números, ele fala sempre que o Atlético tem um dos melhores ataques, não é? E a defesa uma das mais vazadas. É a segunda então mais agora vazada. pode mudar o panorama. E outra coisa, né? Não podemos esquecer que o Aguirre daqui a pouco volta. Volta. E aí você joga com Benavides, Aguirre e Esquivel. Aí e o Santos no gol. O nível... Ou ele pode até manter o garoto, porque o garoto tá bem na lateral direita. Não, mas Na o ala Cauã direita. entra como ala daí. Tá, mas ele Entende? pode o Esquivel como lateral esquerdo ou como ala esquerda. Ele pode Que usar eu acho que a ele linha de ganha três. muito mais. Se ele colocar o Benavides pelo lado direito e liberar o Cauã, colocar o Aguirre no meio, como líbero. E o ali pela Benavides, esquerda, Aguirre e Léo Pelé. E o Esquivel. O Léo Pelé e o Esquivel É, pro o lado Léo esquerdo. Pelé como ala da esquerda. Eu acho que eu tiraria o Léo Pelé. eu não tiraria. Eu acho que o Léo Pelé Eu acho que ainda o menino se lateral salva. esquerdo, que é ala... O Léo. Mas aí é que tá. O Léo, eu jogaria com os dois. Com o Léo e com o Cauã. Pois é, eu preferia jogar com o Esquivel na esquerda. Por quê? O Esquivel é aquele jogador que taticamente vai te ajudar. Tanto no apoio, Sim. se ele tiver essa liberdade, quanto defensivamente, Mas ele se você pode precisar descer também, né, Eduardo? segurar. Ele Sim, pode mas descer, é que ele, mas daí o como, volante- ele como o terceiro volante- zagueiro, o e volante- como o Atlético não tem o volante, Mas daí segura o volante, que já que não Ah, tem aí é que tá. qualidade, Mas não fica na tem o marcação. volante de qualidade para fazer Aí é esse que tá. papel. Pra Eu marcação. estou com o Eduardo nessa formação do Atlético. Acho que o Eduardo está pontual com relação ao melhor para o Atlético. o Atlético tá tentando, não sei se tem veracidade, o jogador Pituca do Santos Pituca rescindiu com o rescindiu Santos com o ontem. Santos. E seria uma contratação que aí bate no problema grana, Financeiro. Agora o Pituca Mas é- Agora, seria- com esses 4 milhões que o Atlético pegou aí, Já será dá que- pra acertar, será né? que não dá um embalo pro Pituca? Não, mas dá o pra Pituca acertar. não está bem jogando no Santos. Está muito lento, eu tenho visto o Santos. Eu me parece, Dalgo, assistindo Mas é o jogo tudo do Santos, questão de- ele desmotivado de encaixar, total. né? Desmotivado Tá, total. exatamente. Tanto é que Largaram ele foi ele lá. afastado. Largaram ele Ele lá. foi afastado. O João Schmidt também Vou fazer tá uma saindo. perguntinha aqui pro Mignon. Tá quieto o Curitiba, o ambiente, hein? Não dá para preocupar, não? Mas Tá vai ter muito crise, quieto, capitão, vai hein? ter crise. Perdeu de 5-1 para a Ferroviária As Quem? meninas. no Das futebol meninas. feminino. Futebol feminino. Tá a não Copa, me da, assusto. Copa do Brasil Eduardo, feminino. não, Uma das maiores Eduardo, equipes do mundo, não, né? não me assusto. Pô, Ferroviária e Ferroviária é a Corinthians maior são os equipe do mundo, melhores. Hidalgo.
ambiente, porque brincadeira, ele só pra não dar jogou um- essa semana, ganhou aquela partida aliviada. lá, tá muito aliviado e vai pegar um jogo Mas- Chapecoense, hein? E também tem um detalhe, né? O Goiás tropeçou. O Goiás, o Goiás, Curitiba e Goiás o estão Goiás juntos. me dá mais intranquilidade do que o Curitiba. É. Eu acho, né, que o Curitiba ainda está indo e tal, mas porque é o seguinte, Agora- Fórmula Campanha 1, muito parecida, Hidalgo. de Fórmula Curitiba 1, e- O Goiás vai e enfrentar Goiás. o Operário eu lá em via Goiânia. nos paddocks que eu andei aí de Fórmula 1, vou saber o que de Fórmula 1, mas eu via o que está liderando a competição, o que vem em segundo, ele fica no vácuo. Ele não abre, não, porque o vento bate no primeiro. Quem está ali, você vê que eles vão e sai, como fazia o Ayrton Senna. Agora, O Curitiba. Você se prepare. Agora, o segundo turno, quem está lá embaixo quer passar. ganhar do primeiro. Exatamente. Quer ganhar do primeiro. Esse Primeiro sempre passa foi- a ser o. É uma norma do É uma futebol, norma. uma lógica do futebol. É claro, é isso. Então, esse jogo de amanhã com a Chapecoense é exatamente isso. Porque a Chapecoense hoje é a quarta colocada com 33. E o Curitiba tem E o 38. Curitiba 38. E um detalhe. Então, ele vai querer vencer para ele também começar. Já encosta no Curitiba. Ah, né? não, Não, mas- Acabou. mas é o tal negócio. É um jogo importantíssimo. Eu Porque- também classifico. E outra Ele coisa. está no bolo ali, né? E outra coisa, não vai ser moleza. 1-0 é goleada. Qual o melhor ataque hoje da Série B? É o da Chapecoense, com 28 28 gols. Nós estamos dizendo aqui que o Chapecoense foi o único clube. Aqueles que das contratações, parece que deu certo, que alavancou o time. Alavancou. Mas o Curitiba né? ganhou lá em Chapecó. Era outro time, Sim. era outro técnico, era outra situação. Não, mudou tudo, Mudou né? tudo. Mudou. Né? E tem um detalhe, capitão. Curitiba agora vem com uma onda complicada, porque pega a Chapecoense, Que mais? depois Novo Horizontino, Aonde? Lá? Lá. e depois pega o Remo aqui. São 3 pancadas. Não, o Novo 4, Horizontino né? fora é barbo. É, Novo Chapecoense, Horizontino. depois Então, o por Novo isso. Horizontino, Então você está Remo. certo. Remo. Este Tá, jogo. pega é... mais um lá, Operário em Operário. Ponta Grossa Operário É em o Ponta seguinte, Grossa, Quem é depois. esse? Esperar o seguinte. É e a preponderante. Ferroviária aqui. Olha, é Ferroviária preponderante ganhar esse jogo da Chapecoense. Com Não certeza. dá para perder Porque em aí casa. ele vai Fundamental. para 41, já começa. Fundamental. Vai ter um momento, se começar a ganhar, os que estão lá embaixo falam: bom, Curitiba já está. O Brasil vai falar. Esse larga. Tem mais 3 vagas. Tem 3 vagas. Mas para chegar nisso tem que ganhar esse da Chapecoense. Agora, vejam que esses próximos jogos do Curitiba são tudo realmente dureza. complicados, difíceis. Não, é verdade. Imaginem se o Curitiba, nestes 3 jogos seguintes, obtiver 2 vitórias Ele vai embora. e um empate, o Curitiba praticamente Não, ele vai embora. está Aí- encaminhado. Aí esquece. foge do O que eu estou Curitiba- dizendo. Ah, Aí esquece. Aí- O Curitiba, capitão, ele tem 10 jogos em casa e 8 fora, considerando esse da Chapecoense. Então Sendo ele que joga. um é Atletiba também, Um né? é Atletiba, É. mas é em casa. É em né? casa. A torcida vai estar a favor do O Curitiba. clássico sim. vai estar mais efervescente nesse segundo turno. Vai, Então, vai. a possibilidade do Curitiba, se o Curitiba fizer a mesma campanha, Não, aí que tá, fez aí é campeão. no primeiro turno? Não, É campeão. É campeão. O Atlético tem que fazer essa campanha agora de Pra tentar campeão classificar. para chegar E- Pra a subir. tentar e classificar. mais um subir. detalhe, o Curitiba tem a melhor campanha como visitante. Olha aí. É. Tá? Então isso ajuda, porque é o Tem- sistema tem do 11 Curitiba. vitórias. É 11 vitórias. É um Sim. detalhe positivo. Exatamente, Altamente positivo. ele 11 tem vitórias. 11. Ele e o 11 Goiás. vitórias, Ele e o Goiás com 11 vitórias. tá? Só que em casa, aliás, o Curitiba tem a melhor pontuação como visitante. Dos 11 jogos, ele fez 18 pontos. Muito bom. Ou seja, dos 11, 6 vitórias. De Teve 33, três- 18. E 3 empates. Né? E perdeu se ele 3 fizer, jogos. se ele Que fizer essa, ele diferença, vai hein, capitão? embora. O ano passado apanhava fora de casa tudo que é jogo. Não pode perder, por isso que eu estou falando, tá muitos, não tem A notícia mudança lá, foi radical. tranquilo demais. Esse é um período de reflexão, mas não pode achar que está Não tudo pode bem. vacilar, não pode vacilar. Esse jogo é perigoso porque está uma semana tranquila, né? Ninguém O está foco é batendo outro. novo, o foco é também outro. Tira um pouco da pressão, né? foco que tem não- que ganhar.
Porque o foco tá, até hoje, o foco é a vitória do Atlético, né? Sim. E agora, a Chapecoense vai ser um jogo muito complicado. Eu estava observando de paciência. Esse é um jogo de Eles têm um xadrez. meio E a esquerda torcida bom do lá, Curitiba né? tem colaborado nesse ponto, isso que é importante. E há algumas dúvidas com relação à escalação do Curitiba. O Jaci jogou como volante nessa última partida. Mas ele é zagueiro agora, né? Ele é zagueiro, tem jogando como zagueiro, Jogou mas foi porque volante, expulsaram foi o rapaz, importante, né? fez o gol e tudo mais. Será que o Jaci vai permanecer como volante? Vai. Eu gostaria volta dele. o zagueiro? Não, eu gostaria Eu dele lá voltaria ele atrás. como zagueiro. Eu Eu também. voltaria como ele e o zagueiro. Michael lá em cima, Deu dois certo, postes essa lá. zaga deu certo. A tendência seria a Avisa- seguinte: vamos- Alex vamos- Silva, Maicon, Bruno Melo de quarto zagueiro e o Zeca. Zeca. Olha só. Aí Jaci, Sebas Ele forma e 3 Moza. zagueiros também. Vamos falar. Ele forma 3 zagueiros. Vamos falar para Por todos. isso que eu perguntei, Não, justamente para provocar essa colocação do Bion, que eu tenho a impressão que está mais próxima ao que o Moser vai fazer, viu? É, a tendência Eu tenho a impressão é que essa. o Jaci vai ser mantido como volante, viu? Eu tenho a impressão porque o Felipe não Vai não ter um vem momento do correspondendo, jogo, Zé, teve problemas. vai ter momento do jogo que você precisa ter uma estrutura maior dentro da grande área. Eu vou dizer por quê. Esse é o tipo do jogo, o Chapecoense, não é porque você joga em casa vai se mandar. É. Não vamos facilitar o serviço. Não. Curitiba está A no obrigação momento... de vencer Veja do Chapecoense só, Contra o Eduardo. melhor ataque da Série diferente, B. cara. É isso aí. O Curitiba está num momento em que ele não precisa dar gás para o adversário. Ele fecha canto. Não precisa se expor. E a torcida espere que vai arrumar uma jogada lá. isso é que é o melhor não tomar o gol como se não vinha tomando. Essa que é importante para a torcida não se apavorar. Não se apavorar, né? por isso que eu conto não querer números aqui. exigir de início que o Curitiba saia ganhando. Esquece, não tem Pelé nesse tipo. Joga com o livrinho embaixo do braço. Você entendeu, Zé? Que nem Então, o pastor o quando Curitiba, vai na- Não pode Curitiba tem uma defesa sensacional, uma das melhores do campeonato. É a melhor. E o ataque é a melhor, né? É a E melhor. o ataque deixa a desejar. E no ataque não é aquele jogador que ele veio como reforço, Yuri Castilho, né? Yuri Castilho. Será que ele não se encontrou ainda? Não Será encaixou, que ele vai se não encaixou. encontrar? Mas ele deu a impressão que ele poderia ser um jogador. Não, ele de veio como efeito. reforço, eu acreditava Ah, extremamente. ele adaptação, tem ele- perna direita, não tem Mas esquerda, aqui ele no pode Curitiba fazer ele não conseguiu diagonal. jogar. vai. Ele faz o facão. Ele faz o facão. Aqui no Curitiba, Essa é a Eduardo, jogada. eu não vi ele jogar bem uma partida. Alguns lances esporádicos, mas no todo não teve um grande mas tem jogo. jogador que Mas encaixa, esse tem que é o jogador problema. que não encaixa. Eu até diria o seguinte, não é que encaixou ou não encaixou. Talvez ele precisa se adaptar ao sistema, né? Mas ele jogou com o Mozart lá no Ok. Mirassol. Pois é, mas É o mesmo esquema. o Curitiba tem sido e Mas tem há jogadores o grande diferentes, problema e você tem a sua fase também. É, Porque o exatamente. jogador passa a fase. O diálogo. Talvez a fase Por dele não isso- seja boa. Por isso que ele insiste com o De La Torre, porque ele sabe que é Ele artilheiro. vai ter dois jogadores de frente agora. Largaram um aí, E ele já tem, venderam, e ele sei tem lá. um banco para necessidade. Tem o Ele Cleison. tem a afeição de fazer o que eu estou E falando vende- aqui. e Que Inverte também com não o Ronier. correspondeu até agora, né? Pois é, mas é a falta de Mas jogo. é bom jogador. Ele tem a afeição, o Mozart, de ele constrói um esquema, todo mundo sabe, mais Defensivo. seguro, consistente. E já disse que vai Não é jogar com retranca. 2 atacantes. É sinal, então, que ele fecha biombo. O Ronier e não melhorou vai nessa soltar. última partida, não é? O Ronier, Retranca foi o São Paulo o Ronier que jogou não com o Atlético. pode jogar aberto, ele é muito bom para entrar driblando e chutando. Tem o Josué, tem que Esse é aproveitar. craque, né? Quem são os jogadores que podem alimentar, não só taticamente, mas tecnicamente? O Lucas, né? Lucas Ronier. E o Josué. Josué. Tem que arrumar uma jogada que o adversário fale. Eu, se eu viesse jogar aqui contra o Curitiba, eu ficava de olho no Josué. Não, mas é o dono do Ou time. não, ou estou Capitão. falando bobagem. Não, o tem Ronier uma segunda jogada. É o dono do e time. o Ele Ronier, força. O Alex Silva. É a bola aérea. é isso aí. Com o Alex Silva Porque ele descendo. tem vários jogadores de estatura. É Maicon, é Bruno Escanteio, Melo, então, é o né? De La Torre, Escanteio. é o Yuri Da Castilho. bola parada. Bola parada. São jogadores- Tanto é escanteio. que a maioria dos gols do Curitiba São- foram em bolas paradas com defensores, né? Claro.
Por isso que se Aí fala o que o ataque jogador do Curitiba é fraco. Viu? Que por isso que o Zeca joga mais na construção pelo Não, lado mas ele esquerdo. sabe jogar, né? É, O Zeca então, sabe jogar. implicar com ele. O Zeca na construção, a dupla de zaga e o Alex Silva fica livre. Tanto que o Alex Silva até agora já deu 3 assistências e marcou um gol. Esse momento é o seguinte, na concentração. Olha a tabela, aqui estou olhando a tabela, qual é o quinto, sexto, e aí começa a vir a responsabilidade. Essa tranquilidade às vezes atrapalha, viu? Essa tranquilidade às vezes atrapalha. E o jogador fala assim, mas nós estamos ganhando e não ganhamos nada. É isso que tem que pôr na cabeça. Porque o campeonato ganhou e não ganhou nada. Por isso que eu fico preso Mas, Hidalgo, justamente dentro desta colocação que você faz, eu ouvi dia destes uma entrevista do Mozart. E eu achei ele muito tranquilo e muito preciso. Ele é o mais tranquilo. E aplicando exatamente isso que você está falando. Nada de pensar que somos campeões, que já ganhamos tudo. Você sabe, o cara mais consciente é ele, hein? Ele fica lá no meio do campeonato. O campeonato está começando agora para nós. Gostei muito das declarações do Mozart, comedido, tranquilo, passando a responsabilidade para os seus jogadores. E eu vejo ele ali na beirada. Ele às vezes toma o gol, ele vem, fica ali andando, não se arvora. Ele é o cara que está disciplinado para isso, já está disciplinado. Mais do que ele carrega nas costas, essa necessidade de subir, não tem ninguém. Mas veja a experiência do Mozart nessa Série B. Depende dele. O Mozart, nos 3 últimos anos, ele esteve na ponta dessa competição. Ele subiu com o Mirassol, CSA. Ele com o CSA fez uma bela campanha. Quinto Colocado com o CSA. Quase subiu. Saiu para ir pro Mirassol. Saiu para o Mirassol. E ele tem feito campanhas ótimas na Série B. Se ele tivesse tempo no Mirassol, ele teria subido o Mirassol já no ano anterior. Exatamente. Outra coisa, a diretoria tem que entender também. 4 primeiros jogos já que não tirar o Mozart, 4 primeiros, torcida, mas isso parte da isso imprensa. aqui no Brasil. Mas não tem. Querem tirar o Felipe Luiz, querem tirar esse o é um Abel, programa, pela Hidalgo, experiência. Companheiros nossos de imprensa fizeram uma pressão tremenda. Para tirar eu cito um aqui, o companheiro Biro, que é coxa. Pelo Biro, o Mozart já tinha pego uma penha, como diz ele. Ele está realizando um trabalho que ele conhece bem a Série B, um ótimo trabalho. Olha o que o Curitiba era o ano passado, a vergonha que foi, e o que ele fez em 6 meses, capitão. A gente fica em 6 meses. A pensar nisso. Seria, claro, um grande prejuízo o Curitiba não se aproveitar desse momento. Claro. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado. Com quem nós vamos jogar? A tendência da direção esportiva do time é saber. O Chapecoense contratou. Parece que tem um meia lá que joga muito, hein? Parece que joga muito. Tem um loirinho, joga demais. Um loirinho, né? Veja lá quem é o cara. Não tem necessidade de querer achar que vai jogar estilo Benfica na época. Não. Bayern de Munique, vem 2, entra 2. Não, fecha. Tem que ser o Curitiba do Mozart. Curitiba do Mozart, fecha. A torcida fala, mas time... Eu vejo muita gente falando, Curitiba está jogando retrancado. Tá certo. Quem é que fez mais gols? Não, me fala quem fez mais gols. Paulo, isso é retranca. Retranca é o que é o São Paulo. É consistente, é uma coisa. Tanto que ele usa média marcação, ele não marca lá atrás. Ele marca no meio de campo. Então, e quando precisa, ele sobe a marcação. Agora 22 gols, não foi isso? Quem é o Curitiba? É o que tem mais gols. Como é que joga retrancado? A Chapecoense tem 28. 28. Que é o melhor ataque. Olha aí. São 6 gols, não é? O campeonato não é de gols. Concordo com você. O campeonato é de pontos corridos. É por isso que ele tem 38 jogos. 1-0 vale tanto quanto 5-0. Exatamente. Claro que aumenta o número de gols. Ele é o dono da pontuação hoje. O Curitiba é o dono da pontuação. Curitiba tem que jogar a feição do que é a Série B. Nada de alardear que é isso não. Jogar simples, com objetivos, não... Porque você pode ter os 2 zagueiros, na hora do funil do jogo, o desespero do adversário perdendo, o que eles fazem? Balão lá pra cima. Como é que foi agora em Goiânia, com 10
era só chuveiro, eles não entravam. E lá dava o Magro, aí dava o outro, e dava o Jaci, com 10. Exatamente. Então não pode dar colher de chá para o adversário a partir desse momento. Capitão, posso abastecer o seu Claro. comentário com números? Vamos lá. Vamos lá. Curitiba, a defesa menos vazada. 14 gols. Sim. Certo? Que lugar está o Curitiba? É o segundo. A segunda melhor defesa, Novo Horizontino. Tomou Terceiro. 17. Cadê? A terceira menos vazada, Goiás. Primeiro. A outra menos vazada, Criciúma. Criciúma hoje é o sétimo. Sétimo colocado. A outra, Grudado, né? Tô pegando mais um ainda, o Remo. O Remo é o sexto colocado. Sexto. Tá, então vamos aos melhores ataques. Chapecoense, É o 28. quarto colocado. o Avaí. O Avaí está um pouco mais abaixo, é o oitavo. Mas Goiás. o Avaí começou bem a competição. Sim, Começou bem. Avaí, Goiás, Goiás é o primeiro. primeiro. Atlético Paranaense O Atlético é o 11º. e o Novo Horizontino com É o 24 terceiro. e o Curitiba com 22. Quer dizer, as melhores defesas são as que estão mais bem colocadas. Não tenha dúvida, tá aí uma explicação, né? E o Atlético São só. números, E tá você aqui. só encontra o Atlético nessa porque o Atlético teve a goleada do Botafogo, né? Que nem Acho que do o Atlético. Atlético- Se o Bom, Atlético e teve uma tomasse... defesa que Se todo o jogo Atlético, toma gol. capitão, Demorou tivesse- pra tirar os Se técnicos, o Atlético né? tivesse... A defesa demorou. do Atlético foi Se o, muito se o ruim. Atlético tivesse tomado menos 10 gols do que tomou, Ele estaria tava com no mais G4. classificação, Estaria claro. no G4, porque o Mas- ataque fez Mas gol. qual foi o alarde feito aqui no programa de vocês? A defesa. Defesa, vocês falaram. E eu não falaram- consigo entender É só- como é que essa não toma defesa- essa É posição. só você pegar os jogos que o Atlético perdeu em casa. Se o Atlético tivesse ganho os jogos em casa, Exato. Alguns, que eram- pelo menos. Ele andou perdendo que eram quantos pontos em casa? Atlético Goianiense, Ferroviária, o próprio, Botafogo. o próprio Goiás, Botafogo. Botafogo. O jogo do Goiás, o Atlético dominou o tempo todo. Foi É. perdendo nos últimos minutos. Olha, muito bom papo, gente. Claro que na próxima nós já vamos saber quem é que continua em primeiro, segundo, terceiro, Série B. Sexta-feira, Segunda-feira. o Curitiba joga, então, Curitiba joga sexta-feira Chapecoense. com a Chapecoense às 21h35, 21h35. horário da TV. Tu não precisa nem chamar a torcida, porque ela está indo Eu, aí. aliás, eu não consigo entender esse 21h35. Antigamente a Globo tinha novela. Tudo bem. Mas é horário da E TV. a Disney e a ESPN não passam novela. Sim, então, mas eles têm a Mas programação eu acho deles. Tem a o programação Curitiba- dele É, e mas tem não os pode. jogos Vai de, ter imagem de outros esse jogos jogo, Tem também. jogos de fora que eles E vai fazem. ter imagem esse jogo? Sim, a Porque imagem agora ele tá em primeiro, todo tem que jogo ter. A imagem é da Tem que Disney. ter, tem que ter Quando imagem, não direta, claro. quando não direta, é pelo streaming da Disney Plus, né? isso. Vamos lá, É Zé, para ESPN, final. né? É Zé, ESPN, esperamos a Não, rodada. o Eduardo está completando aí. Vai lá, Zé. Não, é uma Os rodada jogos, importantíssima. eu vou O Atlético falando joga jogos. na segunda-feira lá em Criciúma. Ele vai saber dos Esse jogo é resultados. 19 horas, já vai sabendo praticamente do resultado. O Goiás, que é o primeiro que está na colocação, enfrenta o Operário no sábado às 6h30, 18h30. Operário em casa? O Operário joga lá em Lá Goiânia. em Goiânia. Olha, o Goiás não joga bem em casa, não. E o hein? Novo Horizontino, É, o nos Novo últimos Horizontino vai à jogos aí. volta redonda Esse joga É. bem em casa. e joga bem fora. É. Né? Que é Muito o mesmo bem. esquema. Vamos que- lá, que o Minhão. Mozart Vamos embora. Vambora. A Tchau. próxima nós vamos destacar aí essa 21ª rodada da Série B. Um grande abraço, obrigado. Mestre Esporte Clube chegou